Você vai ver agora que o Supremo Tribunal Federal determinou que a implantação do juiz de garantias seja feita em todo o país no prazo de 1 ano. Juristas comemoram a decisão que deve garantir a imparcialidade nos processos jurídicos. A repórter Lohane Castro traz alguns pontos importantes dessa decisão do STF. O Supremo Tribunal Federal concluiu a votação pela obrigatoriedade da instalação do juiz das garantias nos tribunais do Brasil no final de agosto, depois de longas discussões. O juiz das garantias foi criado no pacote anticrime, aprovado pelo Congresso e sancionado pelo então presidente Jair Bolsonaro em dezembro de 2019. A aplicação foi suspensa em janeiro de 2020, por decisão do ministro Luiz Fux, então vice-presidente do STF. A aplicação do juiz das garantias, como o próprio nome diz, garante direitos individuais dos investigados. É uma categoria que foi instituída no Brasil agora, recentemente, e foi agora reconhecida pelo Supremo como constitucional, que é a figura daquele juiz que vai conduzir o processo na fase de investigação. Então, antes do processo se tornar uma ação penal, ou seja, antes do oferecimento de uma denúncia por parte do Ministério Público, esse juiz das garantias é quem vai garantir os direitos, garantir que os direitos do investigado estão sendo preservados pelos órgãos de investigação, seja pela Polícia Civil, seja pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, enfim, é aquele juiz que vai funcionar na fase pré-processual penal. Depois disso, quando os investigados passam a condição de réu, o caso ficará a cargo de outro juiz. Atualmente, no Brasil, o juiz que funciona nessa fase pré-processual é o mesmo juiz que funciona na fase processual. Ou seja, o juiz da instrução do processo que vai sentenciar aquela ação penal é o mesmo juiz que funciona na fase inicial, na fase investigativa. Agora, com a instituição do juiz das garantias, nós temos uma divisão dessas tarefas. O juiz das garantias cuida dessa investigação até o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e, após o oferecimento da denúncia, o processo segue para um outro juiz, para o juiz da instrução. Isso, uma das justificativas para que isso aconteça é que para que este juiz da instrução ele não esteja, de certa maneira, contaminado pelas provas que foram produzidas na fase inicial do processo. Os ministros também concluíram que, ao longo das investigações, o magistrado pode solicitar diligências suplementares, se considerar as medidas necessárias para esclarecer pontos relevantes da apuração. A mudança feita pelo Congresso na lei em 2019 tinha proibido expressamente a iniciativa do juiz nessa fase do caso. Todas as mudanças são para garantir uma imparcialidade jurídica. O Conselho Federal da OAB comemorou a decisão do Supremo, afirmando que a aprovação do juiz das garantias representa um marco significativo em prol da democracia, da imparcialidade jurídica e do pleno exercício do direito de defesa no país. A ideia é garantir a imparcialidade. Por quê? O juiz que ele tem contato com essa prova na fase de investigação, por exemplo, se o policial está fazendo uma escuta ilícita, que não foi autorizada judicialmente, o juiz de garantias ele vai ter contato com essa prova. Se essa prova foi ilícita, ela tem que ser desentranhada do processo. Esse juiz que teve contato com essa prova, ele não pode julgar a causa, porque ele já está contaminado. Não é porque o juiz é mau ou ruim, não é isso. Mas ele é um ser humano. Então, o que acontece? Para evitar que a gente tenha um processo justo e imparcial, é necessário separar o juiz da garantia do juiz que efetivamente vai julgar a causa. O STF deu prazo de 12 meses para a implantação do juiz das garantias em todo o Brasil, podendo ser prorrogado para mais 12 meses. Não haverá a criação de um novo cargo, não haverá alteração de despesa obrigatória, porque o juiz de garantia ele vai exercer a mesma função que o juiz já exerce. Realmente aí
o nosso judiciário vai enfrentar aí essa problemática, vai ter que se adaptar, mas uma das sugestões que eu fiz é que um juiz de uma comarca, até a total implementação, pode garantir o juiz de outra comarca. Então, a gente tem uma comarca, uma cidade vizinha da outra. E o juiz dessa cidade garante o juízo da outra cidade. E assim sucessivamente até a total implementação.